Olá pessoas, bem-vindas ao meu canal. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco da minha experiência associada à literatura, né, da área científica e tentar facilitar, né, o conhecimento da psicologia, descomplicando um pouco ela, sem ser muito técnico, tá? E aí, inicialmente, eu vou partir de um princípio, que seria o quê? Que seria que a gente desenvolve alguns receios que se repetem ao longo da nossa vida, tá? Medos, receios, né, que se repetem e gera muita apreensão, né? Então, assim, sentimos apreensão diante do que julgamos como ameaça na nossa vida. E aí, de acordo com alguns atendimentos, né, e outras de experiência de outras pessoas, tem alguns temas que aparecem em comum. Então, por exemplo, pessoas têm receio de falar em público. Falar em público. A pessoa, em algum momento da vida, isso aqui ela aprendeu ou desenvolveu, de alguma forma, esse medo, esse receio. Tá? Outra questão é no trabalho. Então, ser incompetente, ser demitido, não ser aceito pelo chefe, algo nesse sentido. Então, o trabalho também entra como alguma questão assim que gera esse receio, né, esse medo, essa ansiedade. Tá? Um padrão, né? Um padrão de medo, receio e ansiedade. Outro exemplo que eu posso dar é no relacionamento. Então, pessoas que evitam entrar em relacionamentos ou pessoas que pulam, né, entre aspas, de um relacionamento para outro, né, porque não conseguem se observar bem ou identificar bem o que causa esse receio nela, né? Então, relacionamento também entraria aqui como um dos receios. E são só exemplos, né, do que do que eu vejo e para você elaborar. Tem diversos outros, tá? Então, esses aqui são os possíveis receios. Pronto. No entanto, é importante respondermos a seguinte pergunta. Então, o que sustenta os meus receios? Você saberia responder o que sustenta os seus receios? Geralmente é algo que a gente deixa de fazer ou que a gente acaba sustentando, que a gente acaba compensando, né? E dessa forma, a gente acaba se rotulando, né? Principalmente, né, essa pergunta é importante, na verdade, porque a gente considera esses receios como verdade sobre nós, tá? E pensando nisso, nós acabamos por nos rotular, né? Nós criamos sentenças sobre a gente e nós acabamos deixando de aproveitar, né, experiências que seriam muito importantes para a nossa mudança de vida ou para o nosso crescimento, tá? Então, eu acho que esse raciocínio aqui inicial é importante. Então, temos receios, esses receios acabam controlando a gente muito mais do que a gente gostaria. Nós consideramos a verdade sobre nós e por nós considerarmos isso, nós acabamos por limitar o nosso comportamento e a gente não muda de vida, tá? Então, acho que é importante pensar isso. É, é uma é uma discussão, né, que a gente pode, é uma discussão possível para a gente pensar na mudança de comportamento e no autoconhecimento, tá? E aí, vamos avançar um pouco. Dessa forma, eu gostaria de apresentar um conceito, né, e uma ideia para você se perceber melhor, né, para a gente se entender melhor aqui, para a gente desenvolver esse autoconceito, esse autoconhecimento, na verdade, tá? Então, o conceito é chamado de estímulo discriminativo, né? É um palavrão na psicologia, né? Mas a gente pode entender como gatilho, né? As pessoas chamam muito isso de gatilho hoje em dia, né? Fora da literatura científica, né? Então é o estímulo discriminativo. E a gente pode considerá-lo como o guia do comportamento. Então, na presença desse estímulo, eu vou tem chance, aumentam a chance de eu me comportar de determinada forma, né? Eu emitir uma resposta específica ali. Então, na presença dele, haverão respostas mais fortes do que outras, tá?
Então, vamos pensar. Na ausência de um semáforo, em uma rua, né, que não seja bem sinalizada, pode ser que eu não é, pare o veículo quando eu estiver dirigindo, por exemplo, né? Então, eu chego em um cruzamento, não tem um semáforo, e eu vou só reduzir a velocidade, vou olhar para os dois lados, ver se não vem ninguém, e vou seguir o meu caminho. Mas, se tiver o estímulo discriminativo, né, que é o sinal vermelho, as chances de eu parar completamente o veículo aumentam muito, né? Vão quase a 100%, porque tem várias consequências a partir disso. E eu sempre fui reforçado, né? Não vou entrar em alguns termos aqui, porque não é ainda o propósito, mas eu fui reforçado que quando tiver o vermelho eu vou parar e assim, não vou ter punições, ou não vou me sentir desagradado depois, tá? Então, seria isso. Quando não tem esse sinal, varia muito os meus comportamentos. Pode ser que eu pare, pode ser que eu não pare, pode ser que eu só reduza a velocidade. Mas, em geral, quando tem um sinal vermelho, eu vou parar. Então, esse seria o estímulo discriminativo e o guia do comportamento. Então, eu vou ter uma resposta ao sinal vermelho muito mais forte do que se não tivesse o sinal vermelho. Tá? Então, acho que é importante esse termo. Espero que tenha ficado claro. Tá? E aí eu vou dar um salto nesse termo para a gente pensar ele de acordo aos sinais que o nosso corpo dá para a gente, tá? Então perceba que quando os nossos receios repetidos aparecem, eles vêm acompanhados de reações fisiológicas também repetidas. E isso aqui pode fazer com que a gente aumente o nosso autoconhecimento. Por exemplo, já teve pacientes que me falaram que as reações fisiológicas, quando esses padrões aparecem, é que, sei lá, a orelha deles esquenta. Ou tem outros que falam que a cabeça está sendo comprimida. Essa é a sensação. Tem outros que sentem calafrio, tem outros que percebem a mão suando, tem outros que sentem um frio na barriga, borboletas na barriga. Então essas são possíveis reações fisiológicas. E o que as pessoas fazem? Nós fazemos, né? Ou evitamos elas ou compensamos elas de alguma forma, né? Geralmente a forma como a gente evita ou como a gente compensa não traz benefícios futuros para a gente. Porque, assim como no vídeo passado, se a gente evita as situações, né, por causa dessa reação fisiológica, e perceba que essa reação fisiológica é o nosso estímulo discriminativo, quando a gente evita, a gente acaba deixando de experienciar coisas que seriam muito importantes para o nosso crescimento pessoal, né, para o nosso desenvolvimento, para a nossa mudança de vida mesmo. Quando a gente compensa isso, de alguma forma, por exemplo, tem muita ansiedade ou desconto na comida, vai ter uma consequência futura também, tá? Então, quando a gente evita, a gente deixa de experienciar coisas positivas para a gente a médio e longo prazo, e quando a gente compensa, a gente também vai sofrer as consequências disso, tá? Então, essa é uma dica para a gente começar a se auto-observar se você nunca fez isso, né? Então, o nosso corpo fala com a gente. E geralmente, quando a gente evita ou quando a gente tem essa reação fisiológica muito intensa, é de algo que a gente valoriza muito e aquilo mudaria a nossa vida, né? Mudaria a nossa perspectiva de vida. Então, é interessante pensar isso. Então, essas coisas que mais doem na gente, no final das contas, mudar isso seria uma das coisas mais importantes para a gente também, tá? É difícil, mas é um sinal importante para a gente começar essa nossa caminhada de autoconhecimento, tá? Outra questão que eu acho interessante é que essas reações elas são verdadeiras, mas o nosso julgamento com base nelas não são, em sua maioria, verdadeiros, né? Então, vamos pensar. Se eu tiver com aquela sensação de borboletas na barriga, é uma verdade, né? Por mais que você fale que não. Eu estou sentindo, é verdade que eu estou sentindo. Agora, eu posso errar muito em achar que, por essa verdade estar acontecendo em mim, né, que é essa reação fisiológica, a minha previsão também vai ser verdadeira. É aqui onde eu erro e é aqui onde a gente erra, na verdade, né? Porque eu posso pensar que, por eu estar com borboletas na barriga, né, que é uma verdade, eu acho que a apresentação que eu vou fazer em público vai dar errado, porque as pessoas vão me julgar mais do que eu acho, ou que vai dar errado, né?
Então, a minha previsão, se for com base nisso, aí não está muito coerente, né? E a ideia é, por isso ser tão forte, ser tão intenso, a gente acaba focando sempre nisso. E por mais que uma apresentação em público, por exemplo, dê certo, é por algum outro motivo que não o meu preparo, por exemplo. E aí eu esqueço de ver o quanto eu caminhei para conseguir realizar bem, desempenhar bem determinada atividade, tá? Então acho que é uma discussão importante, uma discussão interessante essa. E aí, como utilizar esse raciocínio para o nosso autoconhecimento? Como é que a gente usa isso, né? Então tem um pouco dessa associação, né? Então reação fisiológica, com estímulo discriminativo, guia do comportamento, né? E a gente pode utilizar de algumas formas. Perceba a quantidade de vezes que essas previsões não aconteceram, né? Então, senti borboletas na barriga, achei que tal coisa ia dar errado, mas em geral não dá errado. Só que eu só fico com aquela sensação intensa, né? Só fico com a memória daquela sensação intensa. E aí eu atribuo o sucesso do meu comportamento a qualquer outra coisa que não o meu desempenho. E eu tenho que focar no meu desempenho, ou no meu trabalho, ou no meu processo, para cada vez mais eu diminuir o erro sobre as minhas questões, né? Igual eu falei no vídeo anterior. Outra coisa é, perceba o padrão de ativação no seu corpo, né? E a relação com o padrão de receios. Então perceba que geralmente essas reações fisiológicas se repetem e elas dizem respeito ao padrão de receios que a gente tem. Então esses receios vão estar ativados. E se é esse padrão de receios que está ativado, e se geralmente as previsões que fazemos não estão coerentes, então é algo que a gente não tem que considerar como um problema. Nós temos que tentar buscar rotas alternativas para isso, tá? Outra coisa é, olhe para fora, tá? Então, olhe para fora. Observe os feedbacks externos de pessoas coerentes. Então, aquelas pessoas que você acha que tem um julgamento coerente sobre as coisas, escute ela, né? Vê o que ela está falando e vê se faz sentido, né? Porque a gente tem muita dificuldade em se auto-observar. Então, se uma pessoa que é coerente observa a gente e dá um feedback coerente também, é interessante da gente analisar um pouco e refletir um pouco sobre aquilo. Observe o ambiente, né? Então, pode ser que eu estou com muita ansiedade, né? Eu com muito medo de gravar esse vídeo, mas eu estou no quarto aqui, está fechado, né? Não tem nada que vai me causar muito perigo, né? Então, observe o seu ambiente. Às vezes você está naquela crise, né, de ansiedade, mas o ambiente ao redor não demonstra tanto perigo assim. Então, né, treine um pouco sua atenção para observar outras coisas para além das suas reações fisiológicas. Outra coisa é, lembre-se quais são suas metas, tá? Essas reações fisiológicas e esse padrão de receios, no que eles ajudam a você a alcançar suas metas, né? Se não ajuda em nada, comece a buscar rotas alternativas e perceber que nós somos aquilo que a gente faz, né? Então, às vezes a nossa cabeça vai falar coisas muito negativas para a gente, só que a gente tem que testar o nosso comportamento, né? Assim como eu falei no vídeo anterior. Então, acho que aquele vídeo complementa muito algumas das falas que eu coloquei aqui, tá? No final que tipo de pessoa você quer ser, né? Eu acho que você tem isso aí na sua cabeça, tem isso claro, né? É difícil realizar, mas tem isso claro. E aí a resposta é, os seus comportamentos, então o que você faz definirá isso. Às vezes o que você pensa sobre você não necessariamente te define, mas o que você faz dia a dia, né? Então é isso. Nós somos a soma dos nossos comportamentos, né? Comportamento que a gente aloca no tempo de vida que a gente tem, tá? Espero que você tenha gostado dessa reflexão, né? Dei alguns saltos aí teóricos, explorei, né, de uma forma um pouco menos formal os conceitos. E é isso. Espero que tenha gostado. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.